Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você conseguiu chegar aqui, se até de madrugada para potencializar os seus estudos, mas que bom que você está aqui. Hoje nós vamos fazer as questões relativas aos conhecimentos que foram repassados na aula de teoria número 5, tá? Então vão ser bastantes questões, eu vou te pedir bastante paciência, bastante serenidade, porque a gente vai precisar passar por todas elas para esgotar, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão na tela, analise as hipóteses abaixo relacionadas e assinale a alternativa que apresenta somente causas excludentes de culpabilidade. Eu vou só colocar minha canetinha aqui para eu poder acompanhar com você e a gente marcar simultaneamente. Erro de proibição é uma causa excludente de culpabilidade? Bom, erro de proibição exclui a potencial consciência da ilicitude, né? Que é um dos substratos da culpabilidade. Então, erro de proibição está correto. Embriaguez completa, ok, mas só se ela for proveniente de caso fortuito ou força maior, né? Que é aquela que a gente chama de embriaguez acidental completa. Também está correta. E por último, coação moral irresistível, está correta. Portanto, a letra A vai ser o nosso gabarito. E por ser o nosso gabarito, a letra A vai estar aqui marcadinha. Prof, se tivesse coação física irresistível, tinha tornado isso daí incorreto? Infelizmente teria, sabe por quê? Porque a coação moral irresistível, ela é feita por grave ameaça. Você pode escolher, mas você escolhe algo que lhe obrigam a escolher. Alguém lhe ameaça e você tem que tomar determinada atitude. A coação física, não. Você em nenhum momento é dado escolher, mesmo que seja uma escolha meio canalha, né? Que a pessoa te dá nenhuma chance de escolher o contrário. Mas na coação física, realmente, você não tem nenhuma margem de escolha, porque a pessoa vai estar ali impelindo força física em relação a você. Então, vamos lá. A alternativa B está errada porque a embriaguez culposa não exclui a culpabilidade. Artigo 28, inciso 2. O erro de tipo permissivo, ele é erro de tipo, então ele mexe na tipicidade do crime, embora haja realmente uma discussão doutrinária a respeito disso, mas o erro de tipo permissivo ou discriminantes putativas é um caso de erro de tipo que mexe na tipicidade, certo? Inimputabilidade por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado era a única correta da B. Menoridade exclui a culpabilidade, está correto. Estrito cumprimento do dever legal, não, exclui a ilicitude. E embriaguez incompleta, em nenhuma hipótese pode excluir a culpabilidade. E na D, embriaguez incompleta decorrente de caso fortuito ou força maior, nenhuma embriaguez incompleta retira a culpabilidade. Erro de proibição estaria certo e obediência hierárquica também. A obediência hierárquica, junto com a coação moral irresistível, são duas causas excludentes de exigibilidade de conduta diversa. Então, seria um bom momento para você escrever esse detalhezinho aí. 2. Gabarito 1A. 2. Para a aferição da inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, assinale a alternativa que indica o critério adotado pelo Código Penal vigente. Biológico, psicológico, psiquiátrico e biopsicológico. De início, o método ou critério psiquiátrico não é um método ou critério existente, tá? Ele não existe, ele não é estudado no direito penal em imputabilidade. Então, a gente já sabe que essa aqui está errada. Critério biológico, psicológico e biopsicológico são os três que a gente mais ou menos estuda para saber quais deles se aplicam. No critério biológico, o que eu quero saber é se alguém apresenta uma causa que exclui a imputabilidade. Se ela apresenta, é só isso, pronto. Ela tem menos de 18 anos? Tem. Então, se ela tem menos de 18 anos, eu não preciso avaliar se ela tem noção ou não do que aconteceu. Então, aqui, a gente pode aceitar esse critério em relação ao menor de 18 anos. O critério psicológico é um critério mais avançado, digamos assim. Ele testa todas as pessoas que cometeram crimes para saber se, independentemente de elas terem ou não menos de 18 anos ou apresentarem doenças mentais ou não, se elas têm condições de entender o que estão fazendo. Esse critério é muito caro, né? A gente não pode testar todo mundo porque senão o Estado não vai ter como fazer isso. O critério biopsicológico é aquele que estuda tanto a causa quanto o efeito. Então, não só eu vou perguntar se uma pessoa tem uma doença mental, mas se ela, por causa dessa doença mental também, não tem condições de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, nesse caso aqui, a gente usa, coloca aqui,
para embriaguez acidental. Não basta a pessoa dizer, eu sofri uma embriaguez acidental. Também temos que provar os efeitos disso, que ela estava completamente embriagada e, portanto, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Também usamos isso nos casos do artigo 26 caput, que são os casos de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, tá? Portanto, nosso critério vai ser o biopsicológico, alternativa D. 3. Laura, nascida em 21 de fevereiro de 2000, é inimiga declarada de Lívia, nascida em 14 de dezembro de 1999, sendo que o principal motivo da rivalidade está no fato de que Lívia tem interesse no namorado de Laura. Durante uma festa, em 19 de fevereiro de 2018, Laura vem a saber que Lívia anunciou para todos que tentaria manter relações sexuais com o referido namorado. Soube ainda que Lívia disse que na semana seguinte iria desferir um tapa no rosto de Laura na frente dos seus colegas como forma de humilhá-la. Diante disso, para evitar que as ameaças de Lívia se concretizassem, Laura, durante a festa, desfere facadas no peito de Lívia, mas terceiros intervêm e encaminham Lívia diretamente para o hospital. 2 dias depois, Lívia vem a falecer em virtude dos golpes sofridos. Descobertos os fatos, o MP ofereceu denúncia em face de Laura pela prática do crime de homicídio qualificado. Então vamos lá. Confirmados integralmente os fatos, a defesa técnica de Laura deverá pleitear o reconhecimento de inimputabilidade, legítima defesa, inexigibilidade controversa e menoridade relativa. Legítima defesa a gente já sabe que não existe, porque legítima defesa insiste, naquele requisito de que haja uma agressão atual ou iminente, que não era o caso. Inexigibilidade de conduta diversa se afasta por coação moral irresistível, ela não foi coagida a nada, e também por obediência hierárquica, que também não aconteceu no caso concreto. Então, não. Essas duas aqui, a menoridade relativa, é quando uma pessoa tem mais de 18 anos e menos de 21 anos, que ela tem ali vários benefícios, Atenuante de pena, a prescrição conta pela metade, enfim. Para a gente saber disso, a gente tem que definir se a Laura, no momento do crime, era imputável, se ela tinha mais de 18 anos, e aí ela faz jus à atenuante da menoridade relativa, ou se ela tinha menos de 18 anos. O dia em que aconteceu a festa, em que aconteceu a agressão, foi dia 19 de fevereiro de 2018. A Laura só completaria 18 anos no dia 21 de fevereiro de 2018. Ai, professora, mas a menina morreu 2 dias depois. Pois é, mas o artigo 4º do Código Penal diz que eu considero como um momento do crime o momento da ação ou da omissão, e não o momento em que a pessoa efetivamente venha a sofrer o resultado do crime. Mesmo que o resultado aconteça depois, a ação ou a omissão vai ser exatamente o que vai definir o meu crime, tá? Então, de fato, o que nós podemos avaliar aqui é que a gente era inimputável por possuir, na época, menos de 18 anos de idade. 4. Inconformado por estar desempregado, Lúcio resolve se embriagar. Só uma coisa aqui. Inconformado por estar desempregado, o Lúcio resolve se embriagar. Que embriaguez é essa? Essa aqui é embriaguez dolosa, tá? Prof, embriaguez dolosa e embriaguez pré-ordenada são a mesma coisa? Não. Embriaguez dolosa é quando eu tô com vontade de beber e bebo para ficar embriagado. A embriaguez pré-ordenada é aquela que eu faço para fazer alguma coisa, como aquela pessoa que bebe para ter coragem de fazer um crime. Se a embriaguez pré-ordenada existe, essa situação tem que estar bem explícita, denunciado. Para frente. Quando se encontrava no interior do coletivo, retornando para casa, ele verifica que o passageiro sentado à sua frente estava dormindo e o telefone de celular dele estava solto no bolso. Aproveitando-se da situação, Lúcio subtrai o aparelho sem ser notado pelo lesado, que continuava dormindo profundamente. Ao tentar sair do coletivo, Lúcio foi interpelado por outro passageiro, que assistiu ao ocorrido, iniciando-se uma grande confusão, que fez com que o lesado acordasse e verificasse que o seu aparelho fora subtraído. Após denúncia pelo crime de homicídio pelo crime de furto qualificado pela destreza e regular processamento do feito, Lúcio foi condenado nos termos da denúncia, sendo ainda aplicada a agravante da embriaguez pré-ordenada, já que Lúcio teria se embriagado dolosamente. A gente já sabe que isso daqui, essas duas não são a mesma coisa, Então vamos lá.
Itens da questão 4. Considerando apenas as informações expostas e que os fatos foram confirmados, o advogado de Lúcio, no momento da apresentação da apelação, pode requerer a: o reconhecimento da causa de diminuição da pena diante da redução da capacidade em razão da sua embriaguez, mas não o afastamento da qualificadora da destreza. Vamos lá. Prof, me diz uma coisa, essa pessoa pode ter ali a destreza reconhecida em favor dela? Bom, a destreza só existe quando você tem uma habilidade sobre-humana, assim, uma habilidade incomum de fazer com que as coisas vão para você sem que a outra pessoa perceba. Se ele foi notado, a destreza não existe. Então, a gente pode sim pedir o afastamento da qualificadora da destreza. Mas vamos para frente. A desclassificação por crime de furto simples, ok, mas não o afastamento da embriagante, da agravante da embriaguez pré-ordenada. Eu posso pedir o afastamento da embriaguez pré-ordenada sim, porque não está comprovado que ele se embriagou para cometer o furto. Ele estava bêbado e do nada baixou a cleptomaníaca nele. Então, nesse caso, eu não posso admitir que a embriaguez pré-ordenada aumente a pena do meu cliente. C. A desclassificação para furto simples e o afastamento da agravante, não devendo a embriaguez do autor do fato interferir na tipificação da conduta ou na dosimetria da pena. Essa daqui é a minha alternativa correta. Prof, qual é a embriaguez que interfere? A embriaguez que interfere é a pré-ordenada, que aumenta a pena, ali é um agravante, e a embriaguez acidental, se ela for parcial ou completa. Quando ela é completa e a pessoa está 100% incapaz de saber o que está rolando, isento de pena. Se ela não for completa, mas que a pessoa tinha ali a sua capacidade diminuída, a pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3. Ok? A alternativa C, então, é correta. A absolvição não pode rolar porque ele ainda era uma pessoa imputável, apesar de embriagado. 5. Jaime, brasileiro, passou a morar em um país estrangeiro no ano de 99. Assim como seu falecido pai, Jaime tinha por hábito sempre levar consigo acessórios de arma de fogo, o que não era proibido, levando-se em consideração a legislação vigente à época, a saber, a Lei 9437 de 97. Tal hábito foi mantido no país estrangeiro, que em sua legislação não vedava a conduta. Todavia, em 2012, Jaime resolve vir de férias ao Brasil. Além de matar a saudade dos familiares, Jaime também queria apresentar o país aos seus 2 filhos, ambos nascidos no estrangeiro. Ocorre que, 2 dias após sua chegada, Jaime foi preso em flagrante por portar ilegalmente acessório de arma de fogo, conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826, de 2003. Verbos: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Nesse sentido, nós podemos afirmar que o Jaime agiu em hipótese de a. Erro de proibição direto, erro de tipo essencial, erro de tipo acidental e erro sobre as discriminantes putativas. A gente tem que analisar o seguinte: qual foi o equívoco do agente? Nesse caso, foi não ter o conhecimento de que a conduta que ele estava praticando era proibida, mas ele sabia bem o que estava acontecendo. Se, por exemplo, ele não soubesse que aquilo era um acessório de arma de fogo e alguém entregou para ele, sei lá, entregar para um terceiro, tipo, olha, essa caixinha aqui, isso aqui é um brinquedo para você entregar para um terceiro. Aí seria erro de tipo, porque ele desconheceria a elementar acessório de arma de fogo. Mas já que não foi, não pode ser erro de tipo. Erro de tipo acidental também não, porque erro de tipo acidental é erro sobre a pessoa, na execução, erro sobre o objeto, nada a ver. Erro sobre as discriminantes putativas não, porque não houve nenhuma legítima defesa putativa, nenhum estado de necessidade putativo, nenhum exercício regular de direito putativo e muito menos um estrito cumprimento de dever legal putativo, certo? Só resta o erro de proibição direto. Por quê? Porque, segundo o artigo 21, vou até deixar aqui aberto, o artigo 21 diz o seguinte: o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, pode diminuí-la de 1/6 a 1/3, certo? Prof, como é que eu sei se é evitável ou se inevitável? As circunstâncias do fato vão dizer se essa pessoa tinha como adquirir esse conhecimento
ou não. Mas aqui não é o caso. Não pergunta se é um erro inevitável ou evitável. Pergunta se é erro de proibição. E se antes ele pensava que era permitido, chegou ao Brasil e cometeu um crime, aspas, porque ele não conhecia a proibição da norma, vai ser sim um erro de proibição direto. 6. Eslow, holandês e usuário de maconha, nunca havia antes feito uma viagem internacional, veio ao Brasil para a Copa do Mundo, logo para onde, né? Assistindo ao jogo Holanda e Brasil, decidiu, diante da tensão, fumar um cigarro de maconha nas arquibancadas do estádio. Imediatamente, os policiais militares de plantão o prenderam e o conduziram à delegacia de polícia. Diante do delegado de polícia, Eslow, completamente assustado, afirma que não sabia que no Brasil a utilização de pequena quantidade de maconha era proibida. Vocês já estão se tocando onde é que isso aqui vai chegar, né? Quando fala fulano, ao ser, indagado sobre a ação, diz que não sabia que não podia, diz que não sabia que era proibido. Pois no seu país é um hábito assistir a jogos de futebol fumando maconha. O referencial que ele tem é um referencial de permissão e não de proibição. Como aqui é proibido e ele não sabia disso, ele errou porque ele não sabia da proibição imposta. Então vamos lá. Sobre a hipótese apresentada. Eslow está em erro de tipo essencial excusável. Erro de tipo é quando eu desconheço, eu não percebo na minha conduta que eu estou praticando uma conduta criminosa. Mas assim, é quando eu não tenho noção do que eu estou fazendo. É aquela pessoa que leva o carro de outra pessoa por engano, que tá com uma caixinha que acha que é remédio, mas não é remédio, que tá com uma coisa que alguém mandou levar, mas não sabe o que tem dentro. Isso aí é o erro de tipo. B. Eslow está em erro de proibição direto inevitável, razão pela qual deve ser isento de pena. Esse daqui parece que é o nosso gabarito, é a alternativa mais viável. Vamos ver as outras. C. Eslow está em erro de tipo permissivo excusável. Erro de tipo permissivo é o artigo 20, parágrafo 1º, que são as discriminantes putativas. Ele não está em estado de discriminante putativa, porque ele não está supondo uma legitimidade, não está supondo um excludente de licitude que não existe. Não foi o caso. E a D. Eslow está em erro de proibição, até aqui está tudo bem, mas que importa em crime impossível? Como assim? Não, o erro de proibição não importa em crime impossível de jeito nenhum. O erro de proibição apenas isenta de pena se for inevitável e reduz a pena se for evitável. 7. Essa daqui a gente já falou na aula de erro de tipo, mas eu gostei dela e botei ela de novo aqui. Tony, a pedido de um colega, está transportando uma cápsula com cápsulas que acredita ser de remédios, sem ter conhecimento que estas, na verdade, continham cloridrato de cocaína no seu interior. Por outro lado, José transporta em seu veículo 50 gramas de cannabis sativas, pois acreditava que podia ter pequena quantidade do material em sua posse para fins medicinais. Enquanto aqui o Tony não sabe que está levando droga, o José sabe, só que ele pensava que podia fazer isso. Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão das drogas, denunciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tony e José, a primeira tese vai ser a do Tony, a segunda tese vai ser a de José, deve alegar em favor dos clientes, respectivamente, a ocorrência de: como o Tony não sabia que estava com droga, quando ele pensou que era remédio, na verdade era droga, ele está em erro de tipo. O José, como ele sabia que estava com droga, mas o que ele não sabia é que era proibido estar com droga, errou por erro de proibição. Alternativa C, gabarito. 8. Nós já vimos essa questão na aula sobre tipicidade. Durante um assalto a uma instituição bancária, Antônio e Francisco, gerentes do estabelecimento, são feitos reféns. Tendo ciência da condição deles de gerentes e da necessidade de que suas digitais fossem inseridas em determinado sistema para a abertura dos cofres, os criminosos colocam à força o dedo de Antônio no local necessário, abrindo com isso o cofre e subtraindo determinada quantia em dinheiro. Eles obrigaram como? Mediante violência, força física, né? Ok, então lembrem-se que o Antônio foi obrigado por força física. Além disso, sob a ameaça da morte da esposa de Francisco, exigem que este, o Francisco, saia do banco, levando a sacola de dinheiro juntamente com eles,
enquanto apontam uma arma de fogo para os policiais que tentavam efetuar a prisão dos agentes. Então, enquanto o Antônio sofreu violência, o Francisco sofreu gravíssima, inclusive, ameaça. Analisando as condutas de Antônio e Francisco com base no conceito tripartido de crime, é correto afirmar que A. Antônio não responderá pelo crime por ausência de tipicidade. É verdade, porque o Antônio foi obrigado por coação física irresistível, que exclui a tipicidade, porque exclui a conduta. E a conduta está dentro da tipicidade. Enquanto Francisco não responde por ausência de ilicitude na sua conduta. Vixe, a ausência de ilicitude é só quando tem uma legítima defesa, um estado de necessidade, né, um estrito cumprimento do dever legal, um exercício regular de direito. Não rolou. B. Antônio não responderá pelo crime por ausência de ilicitude. Errado. O Antônio é ausência de tipicidade. C. Antônio não responderá pelo crime por ausência de tipicidade, enquanto Francisco não responderá por ausência de culpabilidade na sua conduta. Alternativa C já é o nosso gabarites. E D. Ambos não responderão por ausência de culpabilidade. Errado, porque só tem ausência de culpabilidade na coação moral irresistível. A coação física exclui tipicidade, porque ela exclui conduta. E a coação moral exclui culpabilidade, porque ela exclui a exigibilidade de conduta diversa, ok? 9. Tomás decide matar o seu pai, Joaquim. Sabendo da intenção de Tomás de executar o genitor, o Pedro oferece graciosamente carona ao agente até o local em que ocorre o crime. A esse respeito, é correto afirmar que o Pedro, que ofereceu carona, é autor ou partícipe. A gente sabe que nós usamos duas teorias para dizer quem é autor. Tem a teoria objetivo formal, que diz que autor é quem pratica o verbo, o núcleo do tipo. E tem a teoria do domínio do fato, que diz que autor também é o autor intelectual, mandante, a pessoa que tem o domínio de dizer, não faz mais nada. Aí o pessoal para, porque quem manda é ele. Não tem nenhuma dessas duas personalidades na pessoa do Pedro, porque o Pedro só ofereceu carona para a pessoa que ia praticar o verbo, ir até o local e praticar o verbo efetivamente. Então, ele não pode ser coautor, certo? Então, a A e a C já estão descartadas. Ele é partícipe do delito porque ele prestou auxílio fora do núcleo. A gente já sabe disso porque também vimos na aula. Mas a pergunta é, ele responde por homicídio agravado porque foi praticado contra a ascendente? A pergunta é a seguinte, homicídio só pode ser contra a ascendente ou pode ser contra qualquer pessoa? Pode ser contra qualquer pessoa. Então, essa agravante só recai para quem tem essa característica de estar matando ascendente. Então, quem é que vai responder com essa agravante? O Tomás, que é o filho da vítima. O Pedro não é filho da vítima, então ele não responde por homicídio agravado por ter sido praticado contra ascendente. Eu, que não tenho a característica pessoal que aumenta ou que difere na pena, só vou ser atingida por ela se ela for subjetiva e elementar do crime. Isso está no artigo 30. Se chama circunstâncias comunicáveis ou incomunicáveis, né? Os dois caminhos funcionam. Eu só tenho, circunstâncias objetivas que tem a ver com crime, todo mundo responde por elas. Agora, circunstâncias pessoais só podem influir na pena das outras pessoas que não têm essas circunstâncias pessoais. Por exemplo, o Pedro não pode responder pela agravante porque essa circunstância pessoal, primeiro, não é dele e segundo, não é elementar do crime. Então, dei uma lida no artigo 30 do Código Penal para descobrir por que a D é a correta. Ele é partícipe do delito e responde por homicídio sem a incidência da agravante. 10. Zenão e Górgias desejam matar Tales. Ambos sabem que Tales é uma pessoa bastante metódica e tem a seguinte rotina ao chegar no trabalho. Pega uma xícara de café na copa, deixa em cima da sua bancada particular, vai para outra sala buscar o jornal e retorna à sua bancada para lê-lo enquanto degusta a bebida. Aproveitando-se de tais dados, Zenão e Górgias resolvem que executarão o crime de homicídio através de envenenamento. Para tanto, Zenão, certificando-se de que não havia ninguém perto da bancada de Tales, coloca na bebida 0,1 ml de poderoso veneno. Logo em seguida, chega Górgias, que também verifica a ausência de qualquer pessoa,
e adiciona ao café mais 0,1 ml do mesmo veneno poderoso. Eu acho bom que os dois colocaram exatamente a mesma coisa, é só FGV. Posteriormente, Thales retorna à sua mesa e senta-se confortavelmente na cadeira para degustar o café, lendo um jornal como fazia todos os dias. Cerca de 2 horas após a ingestão da bebida, Thales vem a falecer. Ocorre que toda a conduta de Zenão e Gorgias foi filmada pelas câmeras internas presentes na sala da vítima, as quais eram desconhecidas de ambos, razão pela qual a autoria restou comprovada. Também restou comprovado que Thales somente morreu em decorrência da ação conjunta das 2 doses de veneno, ou seja, somente uma das doses, 0,1 ml da substância, não seria capaz de provocar o resultado morte. Isso daí é o que a gente chama de autoria colateral, que é quando 2 pessoas praticam um crime, que as 2 querem praticar, obviamente, mas uma não sabe da intenção da outra, né? Pelo menos não foi o que a questão, ela não deixou claro isso, se eles agiram assim, com unidade de desígnios, né, com liame, vínculo subjetivo. Essa coisa, quando acontece, a gente tem que definir o seguinte: quem foi que matou essa pessoa? Porque o resultado, homicídio consumado, só pode ser imputado a quem deu causa. Quem deu causa é quem matou. Se o laudo disse que ele só morreu por causa das doses juntas, então a gente sabe que os 2 tentaram matar, os 2 conseguiram matar, mas a ação de um e de outro isolada não causaria morte. Isso daí é quando a autoria colateral se divide em autoria incerta. Você fica na dúvida, porque parece que as ações dos 2 convergiram para causar esse resultado. Então vamos lá para as alternativas da questão 10. Com base na situação descrita, é correto afirmar que, caso Zenão e Gorgias tivessem agido em concurso de pessoas, deveriam responder por homicídio qualificado doloso consumado. Tá certo. Se eles estiverem juntos em unidade de desígnios, com esse vínculo entre os 2 contribuíram para o resultado morte, certo? Como eles não estavam em concurso de agentes, como eles estavam cada um para o seu lado, coincidentemente fazendo a mesma coisa, então cada um responde por tentativa. Mas sim, se eles tivessem agido juntos, os 2 responderiam por homicídio qualificado doloso consumado. Lembrando que a qualificadora está lá no parágrafo 2º, inciso 3, tá? Que é o asfixia, o veneno, a tortura ou outro meio insidioso ou cruel. B. Mesmo sem qualquer combinação prévia, Zenão e Gorgias deveriam responder por homicídio qualificado, doloso, consumado. Isso daí não tá certo, porque se eu não compreendo que eles agiram juntos, eu não posso atribuir aos 2 a ajuda que um não queria prestar ao outro. Cada um agiu por si, cada um tentou matar. O foda é que eles tentaram matar no mesmo dia. Aí o que podia ter sido só tentativa de homicídio, que a pessoa não ia morrer, acabou sendo um homicídio consumado. Mas eles só podem responder pelo resultado se comprovado que cada um, se não tivesse agido com a combinação, não tivesse agido com o outro, né? Que, por exemplo, 0,1 do veneno já matava. Então aí sim, os 2 poderiam responder por homicídio qualificado. Zenão e Gorgias, agindo em autoria colateral, devem responder por homicídio culposo. Errado, eles devem responder por tentativa. E Zenão e Gorgias, agindo em concurso de pessoas, deveriam responder por homicídio culposo. Culposo, caralho, eles quiseram matar. Então, alternativa A, gabarito. 11. Sofia decide matar sua mãe. Para tanto, pede ajuda a Lara, amiga de longa data, com quem debate a melhor maneira de executar o crime, o melhor horário, local, etc. Após longas discussões sobre como poderia executar o seu intento da forma mais eficiente possível, a fim de não deixar nenhuma pista, Sofia pede emprestado a Lara um facão. A amiga prontamente atende o pedido. Sofia despede-se, agradecendo a ajuda e diz que, se tudo correr conforme o planejado, executará o homicídio naquele mesmo dia e assim o faz, ou seja, executou. No entanto, apesar dos cuidados, tudo é descoberto pela polícia a respeito do caso narrado e, de acordo com a teoria restritiva da autoria, que é o objetivo formal, assinale a alternativa correta. A. Sofia é a autora do delito? É, porque ela praticou o verbo, é ela que executou o homicídio. E deve responder por homicídio com a agravante de o crime ter sido praticado contra a ascendente. Certo também, porque ela matou a própria mãe. Lara, por sua vez, é apenas partícipe, tá certo? Porque ela prestou auxílio sem praticar o verbo, ela emprestou a faca, mas não foi ela que executou.
e deve responder por homicídio sem a presença da circunstância agravante. A questão aqui já encontra o seu gabarito na alternativa A. Por quê? Aqui a gente percebe que quem não executou, segundo a teoria restritiva, quem não executou o verbo não responde como autor. Então, a autora é a Sofia que deu a facada, certo? A Lara, que só emprestou, responde ali também, só que na modalidade de participação. Ela é partícipe do fato. Por que a Lara não tem a circunstância agravante contra ela também? Porque é uma circunstância agravante que não ela é subjetiva e não é elementar do crime. Artigo 30. Eu só respondo por circunstância pessoal se ela não for minha. Se ela for minha, eu respondo. A circunstância pessoal só atinge a pessoa que a detém. Se a circunstância pessoal pertence a uma das pessoas e não pertence a outra, ela só vai ser aplicada para todo mundo se ela for elementar do crime. Por exemplo, se eu pratico um furto, pratico uma subtração de um computador numa repartição pública com um amigo meu que é funcionário público de lá. Como ele é funcionário público e está executando uma subtração, ele responde por peculato. E eu, peculato também. Porque, embora a situação de funcionário público seja pessoal, é também elementar do crime de peculato, certo? Então, ela atinge a mim também. Mas as outras circunstâncias pessoais que não são elementares do crime, só atingem as pessoas que realmente as detêm. Então, Sofia e Lara devem ser consideradas coautoras. Não, autores e coautores são as pessoas que praticam o verbo para a teoria restritiva. Sofia e Lara devem ser consideradas coautoras. Sofia é autora e deve responder por homicídio com a agravante de ter sido crime praticado contra ascendente. Lara, por sua vez, é apenas partícipe, mas a agravante não vai ser aplicada a ela. Ok? 12. Maria Joaquina, empregada doméstica de uma residência, profundamente apaixonada pelo vizinho Fernando, sem que este soubesse, escuta sua conversa com uma terceira pessoa, acordando, arrumando, combinando o furto da casa em que ela trabalha durante os dias de semana à tarde. Para facilitar o sucesso da operação do seu amado, ela deixa a porta aberta ao sair do trabalho. Durante a empreitada criminosa, sem saber que a porta da frente se encontrava destrancada, Fernando e o seu comparsa arrombam a porta dos fundos, que não foi a porta que ela deixou destrancada, ingressam na residência e furtam diversos objetos. Diante desse quadro fático, assinale a opção que apresenta a correta responsabilidade penal de Maria Joaquina. Ela pode estar dentro dessa galera que participou do crime, ela pode estar junto com eles em concurso de agentes. Vamos lá. Concurso de agentes requer pluralidade de pessoas, 2 ou mais, vínculo subjetivo. Ela até estava com a unidade de desígnios ali com ele. O que ele queria fazer era o que ela queria fazer também, embora ele não tivesse combinado com ela. Agora, a conduta dela não foi relevante, porque embora ela tenha deixado uma porta destrancada, essa ia ser a contribuição dela, não adiantou nada que eles não entraram pela porta destrancada, eles arrombaram a porta dos fundos. Então, ela não responde por nenhuma infração penal, porque a sua participação foi irrelevante para o sucesso da empreitada criminosa. 13. Rafael e Francisca combinam de praticar um crime de furto em uma residência onde ela exercia a função de passadeira. Decidem, então, subtrair bens do imóvel em data sobre a qual Francisca tinha conhecimento de que os proprietários estariam viajando, pois assim ela tinha certeza de que os patrões, de quem gostava, não sofreriam qualquer ameaça ou violência. No dia do crime, enquanto Francisca aguarda do lado de fora, Rafael entra no imóvel para subtrair bens. Ela, porém, percebe que o carro dos patrões está na garagem e tenta avisar o fato ao comparsa para que este saísse rápido da casa. Mas o Rafael, ao perceber que a casa estava ocupada, decide empregar violência contra os proprietários. Eu queria que você desse uma pausazinha e fosse até o artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal. É o que a gente denomina de roubo impróprio. O roubo impróprio, ele tem esse nome porque, geralmente, você emprega logo a violência ou a grave ameaça e depois a pessoa te entrega o bem. Isso é o roubo próprio. No roubo impróprio, você começa só subtraindo, mas vendo que sem empregar violência você não consegue sair do local com o bem, você emprega depois de já estar com o bem para assegurar que ninguém vai lhe tirar ele, alguma violência ou alguma grave ameaça. Essa é a modalidade de roubo que a gente chama de roubo impróprio, que foi efetivamente o que o Rafael realizou.
Agora o que a gente quer saber é se a Francisca, que não concordou com isso, pode responder por roubo impróprio também. Considerando as informações narradas, o advogado de Francisca deve buscar o quê? A absolvição? Olha, a absolvição eu acho muito difícil, já que ela realmente já estava ali na prática de um crime de furto. Então não tem nada que faça ela poder ser absolvida. O reconhecimento da participação de menor importância. Olha, eu falei para vocês que não tem um consenso sobre o que é participação de menor importância, mas a gente sabe que se ela era a empregada da casa, que tinha conhecimento de quando eles estavam viajando e quando eles não estavam, que tem acesso à casa, que conhece a casa, muito dificilmente essa pessoa vai ser avaliada como participação de menor importância. C. O reconhecimento de que o agente, no caso é a agente, né, quis participar de crime menos grave, que era o furto que eles acordaram, aplicando-se a pena de furto qualificado. Olha, essa aqui é a alternativa correta. Artigo 29, parágrafo 2º, diz que o nome desse instituto é cooperação dolosamente distinta. Diz o seguinte: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena, no entanto, pode ser aumentada até a metade se fosse previsível o resultado mais piorado, o resultado pior. Então, aqui não falou nada de aumento, mas questão incompleta não é questão errada, tá? Ela vai responder pela pena do furto qualificado sim, e essa pena pode ser aumentada até a metade se o juiz achar como comprovar que ela poderia ter previsto o resultado mais grave. E dê o reconhecimento de que o agente quis participar de crimes graves, de crime menos grave, aplicando-se causa de diminuição de pena. Olha, isso daqui vocês podem esquecer. No caso de cooperação dolosamente distinta, não existe diminuição de pena. Existe a aplicação da pena do crime menos grave. 14. Pedro e Paulo combinam de praticar um crime de furto em uma determinada creche, com a intenção de subtrair computadores. Pedro, então, sugere que o ato seja praticado em um domingo, quando o local estaria totalmente vazio e nenhuma criança seria diretamente prejudicada. No momento da empreitada delitiva, Pedro auxilia Paulo a entrar por uma janela lateral e depois entra pela porta dos fundos da unidade. Já no interior do local, eles verificam que a creche estava cheia em razão de comemoração de Dia das Mães. Então, Pedro, inteligente, pega um laptop e vai-se embora pela porta dos fundos. Mas o Paulo, que estava armado sem que Pedro soubesse, é importante dizer que o Pedro não sabia disso, anuncia o assalto e subtrai bens e joias de crianças, pais e funcionários. Captadas as imagens pelas câmeras de segurança, Pedro e Paulo são identificados e denunciados pelo crime de roubo duplamente majorado, possivelmente pela restrição da liberdade das vítimas e pelo concurso de agentes, e pela arma de fogo. Com base apenas nas informações narradas, a defesa de Pedro deverá pleitear o reconhecimento da participação de menor importância. Olha, eu acho muito difícil menor importância, sendo que só tinha eles dois. Ele tinha basicamente metade da importância. Cooperação dolosamente distinta, gerando causa de diminuição de pena. O que eu falei na questão anterior? Se for reconhecida a cooperação dolosamente distinta, que é o artigo 29, parágrafo 2º, não vai rolar a causa de diminuição de pena. Vai rolar a aplicação da pena do crime menos grave. C. Cooperação dolosamente distinta, gerando a aplicação da pena do crime menos grave. Isso daqui está correto. E a D. Participação de menor importância não gera a aplicação da pena do crime menos grave. Participação de menor importância, aqui sim, gera a diminuição de pena, que no caso é de 1/6 a 1/3, ok? Próxima questão. Em relação ao cálculo da pena, é correto afirmar que a análise de reincidência vem antes da verificação dos maus antecedentes. Opa, isso não é verdade. Os maus antecedentes são avaliados na primeira fase, que é a fase de avaliação da pena base, as circunstâncias judiciais. Artigo 59 do Código Penal diz que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos e às circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, entre outras coisas, a pena base a que ele vai ser, em curso ali.
Então, ele não vai analisar a reincidência antes dos maus antecedentes. Primeiro, ele analisa maus antecedentes e depois, na segunda fase, ele analisa a reincidência. Por quê? Porque a reincidência é uma agravante de pena. Na segunda fase da dosimetria da pena, nós temos a análise de agravantes e atenuantes. A agravante da reincidência está no artigo 61, inciso 1. B. É defeso, ou seja, é proibido ao juiz fixar a pena intermediária em patamar acima do máximo previsto, ainda que haja circunstância agravante a ser considerada. Isso daqui está correto. Por quê, prof? Porque nós temos aqui 3 fases, vou botar aqui 1, 2, 3. Nós temos 3 fases de dosimetria da pena. Nessas 2 primeiras fases aqui, o juiz tem que levar em consideração os limites mínimo e máximo, ou seja, aqui na primeira e na segunda fase, ele não pode ir abaixo do mínimo e também não pode ir acima do máximo. Vamos supor um crime que tenha pena de 1 a 3 anos. Quando ele estiver analisando a pena base, ele não pode baixar para menos de 1 e nem para mais de 3, e nem aumentar para mais de 3. Na segunda fase, igual. Ele não pode aumentar para mais de 3 ou diminuir para menos de 1. Nem se houverem muitas agravantes, nem se houverem muitas atenuantes. Ele tem que ficar nos limites mínimo e máximo da combinação da pena. Então, a B está correta. A única fase que ele não precisa fazer isso é a terceira, tá? Que são as circunstâncias de aumento, causas de aumento e diminuição, também chamadas de majorantes ou minorantes, tá? Vocês me desculpem, a minha letra tá tão ruim aqui, é porque eu ainda não gosto muito de fazer com lousa digital. C. O acréscimo de pena pela embriaguez pré-ordenada deve ser feito posteriormente, deixa eu só colocar aqui, ser feito posteriormente a redução pela confissão espontânea. Bom, esses 2 são avaliados no mesmo momento. Então, embriaguez pré-ordenada é uma agravante de pena. A confissão espontânea é uma atenuante. Então, basicamente, o juiz vai analisar no mesmo momento e não em momentos diferentes, anteriores ou posteriores. É possível que o juiz, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, fixe pena base em patamar acima do máximo previsto. A gente viu que não pode, né? Olha aqui, ó. O juiz tem que ficar aqui adstrito aos limites mínimo e máximo da pena, tá? Vou só apagar isso daqui que ficou feio demais, socorro. Ok, então a alternativa correta é a alternativa B. 16. Moura, maior de 70 anos, primário e de bons antecedentes, mediante grave ameaça, subtraiu o relógio da vítima Lúcia, avaliado em R$550. Cerca de 45 minutos após a subtração, Moura foi procurado e localizado pelos policiais que foram avisados do ocorrido, sendo a coisa subtraída recuperada, não sofrendo a vítima qualquer prejuízo patrimonial. O fato foi confessado e Moura foi condenado pela prática do crime de roubo simples, ficando a pena acomodada em 4 anos de reclusão em regime aberto e multa de 10 dias. Procurado pela família do acusado, você, como advogado, pode apelar buscando o quê? O reconhecimento da forma tentada do roubo? Tentada não, porque ele só foi localizado e o bem só foi restituído depois. Quando é que acontece a consumação do roubo? Com a inversão da posse do bem. Então, tentado, esse roubo não foi. B. A aplicação do sursis da pena. Olha, pode ser, mas lembre-se que não é o sursis comum, é o sursis etário, que está lá no artigo 77, parágrafo, creio que seja o parágrafo 4º do Código Penal, que é o sursis. É a suspensão, mediante o cumprimento de condições, da execução de uma pena de liberdade que tem até 2 anos, tá? Aqui no artigo 77 do Código Penal. Ela pode ser suspensa de 2 a 4 anos se esses requisitos do artigo 77 forem cumpridos. Prof, mas a pena dele é de 4 anos e não de 2. Como é que cabe o sursis para ele? Em casos que a pessoa tem uma doença muito grave ou que ela tem mais de 70 anos, a gente pode aumentar a flexibilidade desses requisitos pelo chamado sursis etário ou humanitário. Artigo 77, parágrafo 4º diz que, artigo 77, parágrafo 2º, deixa eu arrumar aqui, do CP, que diz o seguinte, só apagar aqui para botar de novo.
parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Então, nesses casos de idosos com mais de 70 anos, não só idosos com mais de 70 anos, porque idoso é com mais de 60. Idosos com mais de 70 anos ou pessoas que têm uma saúde frágil ou motivos de saúde que lhe fazem não estar compatível com o cumprimento de pena em uma unidade prisional, podem pedir ali o sursi, e vai ser o sursi etário ou humanitário. Vai ser a nossa alternativa correta. Aqui a gente pode pensar no reconhecimento de atipicidade por força de insignificância? Não. Porque um dos requisitos da insignificância é a ausência de periculosidade social. E o que ele cometeu foi um roubo. É um crime que tem violência, que pode ter grave ameaça. É foda. Não dá para reconhecer insignificância nesses casos. E D, a redução à pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes de confissão espontânea e senilidade. A gente viu na questão anterior que na situação de análise de atenuantes, a gente ainda está na segunda fase. E na segunda fase, não pode ir abaixo do mínimo legal. Tem que ficar dentro do limite mínimo e máximo de pena. 17. Reconhecida a prática de um injusto culpável, o juiz realiza o processo de individualização da pena de acordo com o artigo 68 do Código Penal. Segundo a jurisprudência do STJ, assinar a afirmativa correta. A condenação com trânsito em julgado por crime praticado em data posterior ao do delito pelo qual o agente está sendo julgado pode funcionar como maus antecedentes. Isso daqui não está certo não, tá, gente? Maus antecedentes são a herança da reincidência. Então, isso só pode acontecer depois que o período de reincidência de 5 anos já passou. Fora que um crime só pode ser contado a meu desfavor quando eu já fui reconhecidamente punida por ele, quando eu já estou culpada. Quando é que uma pessoa é considerada culpada? Depois do trânsito julgado da sentença penal condenatória. B. Não se mostra possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Olha, essas duas, atenuantes e agravantes, elas podem se compensar sim. O que o juiz faz? Se ele vê que no mesmo caso uma pessoa é reincidente, mas que ela confessou, o juiz, ao invés de aumentar com a reincidência e diminuir com a confissão espontânea, ele simplesmente compensa as duas. Ele resolve não acrescentar e nem diminuir nada por entender que elas podem ser compensadas. Então, a B, dizendo que não se mostra possível, está errada porque é possível sim. C. Nada impede que a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico fique acomodada abaixo do mínimo legal. Impede sim, tá? A gente falou que não pode ir para baixo do mínimo nem para cima do máximo. E D. O aumento da pena na terceira fase do roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a simples menção ao número de majorantes. Essa é a súmula 443 do STJ e o enunciado correto da nossa questão 17. 18. Douglas foi condenado pela prática de 2 tentativas de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Artigo 157, parágrafo 2º, incisos 2 e 5, combinado com o artigo 14, inciso 2, por 2 vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. No momento de fixar a sanção penal, o juiz aplicou a pena base no mínimo legal, reconhecendo a confissão espontânea do agente, mas deixou de diminuir a pena na segunda fase. Prof, por que ele fez isso? Porque a pena base já estava no mínimo legal. E na segunda fase, reconhecendo a confissão espontânea, ele não podia ir para baixo do mínimo. Então, embora ele reconheça, ele não baixa. No terceiro momento, o magistrado aumentou a pena do máximo, considerando as circunstâncias do crime, em especial a quantidade de agentes e o tempo que durou a restrição de liberdade das vítimas. Ademais, reduziu, ainda na terceira fase, a pena do mínimo legal em razão da tentativa, novamente fundamentando na gravidade do delito e naquelas circunstâncias de quantidade de agentes e restrição de liberdade. Mas a tentativa não é isso, né? A gente falou na aula de crimes. Quando o juiz vai analisar o quanto ele vai tirar na tentativa, ele vai analisar o quanto essa pessoa já andou. Se essa pessoa já estava naquela situação de estar bem pertinho de consumar, aí a gente realmente, né, tira ali, a gente realmente diminui ali o menor possível, o menos possível, que aí no caso o juiz diminui só um terço, ou se ele estava muito longe de consumar,
o juiz estava longe de consumar, então vamos dar uma diminuição maior para beneficiar mais ele. Após a aplicação da pena dos dois delitos, reconheceu o concurso formal de crimes, aumentando a pena de cada um deles de acordo com a quantidade de crimes praticados. O MP não recorreu. Considerando as informações narradas, aqui os itens da questão 18, de acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o advogado de Douglas, quanto à aplicação da pena, deve buscar a redução da pena na segunda fase, diante do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Olha, temos um problema aqui, porque já estava no mínimo legal. Então, o juiz, mesmo reconhecendo a atenuante, ele não pode, por força da lei, por força do entendimento do STJ, baixar para baixo do mínimo legal. A, não pode ser. B, a redução do quantum de aumento em razão da presença das majorantes, que deverá ser aplicada de acordo com a quantidade de causas de aumento. Não. A súmula 443 da STJ diz que, inclusive, o juiz que usa esse tipo de fundamentação, que tem muitas causas de aumento, então vou botar no máximo. Ele não pode aumentar dessa forma. Ele tem que explicar concretamente cada uma porque que ela está aumentando até o máximo da pena do roubo circunstanciado. C, o aumento do quantum de diminuição em razão do reconhecimento da tentativa, pois a fundamentação apresentada pelo magistrado foi inadequada. Nós falamos sobre isso. O juiz não tem que olhar para a gravidade do delito, tanto de agentes, na hora de analisar a tentativa. Na hora de analisar a tentativa, ele diz assim, eu vou diminuir de acordo com o tanto que eles conseguiram prosseguir, o tanto que eles conseguiram andar. Estava muito perto de consumar, diminui só 1/3. Estava longe de consumar, diminui 2/3. E D, a redução do quanto de aumento em razão do reconhecimento de concurso de crimes. Não foi uma fundamentação inadequada, realmente o juiz tem que olhar para a quantidade de crimes. Isso aqui está correto. Alternativa correta, portanto, C de casa. 19. Estávamos na 18, agora estamos na 19. Com relação aos critérios para substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assinale a alternativa correta. A substituição nunca poderá ocorrer se o réu for reincidente em crime doloso. Engraçado citar isso, porque aqui no artigo 44 diz que, se o condenado for reincidente, o juiz ainda pode dar uma chance para ele, desde que ele não seja reincidente específico e desde que todas as circunstâncias indiquem que essa substituição seja suficiente. Dá uma olhadinha no artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal. Somente fará jus à substituição o réu que for condenado a pena não superior a 4 anos. 4 anos se o crime for doloso, né? Porque culposo não importa a pena, pode ser mais de 4 anos. C. Em caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, esta será convertida em privativa de liberdade, reiniciando-se o cumprimento da integralidade da pena fixada em sentença. Bom, o parágrafo 4º diz que realmente vai ter essa conversão de volta em pena privativa de liberdade, mas que a gente vai fazer a dedução do tempo que ele fez o trabalho comunitário, ou que ele cumpriu aquela pena, seja ela qual for, de modo que vai ser respeitado o saldo mínimo de pena privativa de liberdade de 30 dias de reclusão ou de detenção. Então, a gente vai sempre deduzir o tanto de tempo que ele já cumpriu. E para ele cumprir uma privativa de liberdade, vai ter que ter pelo menos 30 dias faltando. Se não tiver, ele não cumpre. D. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por 2 restritivas de direitos. É exatamente isso. Se ela for até 1 ano, é uma pena restritiva de direitos ou multa. Como diz no item D, né, se for para cima de 1 ano, se for superior a 1 ano, nós vamos ter 2. Ou vai ser uma pena restritiva de direitos ou multa, ou 2 restritivas de direitos. Isso está no parágrafo 2º do artigo 44, tá? Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos ou multa, ou por 2 restritivas de direitos. Alternativa correta, D de dado. Isso daqui está errado, tá? Então vamos lá. Carlos, 21 anos, foi condenado a cumprir pena de prestação de serviços à comunidade
pela prática de um crime de lesão corporal culposa no trânsito. Em 1 de 2014, 6 meses após cumprir a pena restritiva de direitos aplicada, praticou um novo crime de natureza culposa, vindo a ser denunciado. Carlos, após não aceitar qualquer benefício previsto na lei de juizados e de ser realizada audiência de instrução e julgamento, é novamente condenado em 17 de 2 de 2016. O juiz aplica a pena de 11 meses de detenção, não admitindo a substituição por restritiva de direitos em razão da reincidência. Considerando que os fatos são verdadeiros e que o MP não apelou, o advogado de Carlos, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer em recurso a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Correto. Ai, professora, mas ele tem ali uma pena de prestação de serviço à comunidade antes, ele praticou um novo crime de natureza culposa, será que ele pode? Pois é, o que a gente pede aqui no parágrafo 3º, é que o juiz veja que a medida é socialmente recomendável e que ele não tenha tido a reincidência pela prática do mesmo crime. Então, isso aqui, como não aconteceu, como primeiro ele praticou um crime de lesão corporal culposa e depois ele praticou outro crime que não diz qual é, de natureza culposa, ele não é uma pessoa reincidente específica. Reincidente específica é quando eu cometo antes um crime e depois o mesmo crime. Se a questão dissesse que ele cometeu de novo a lesão corporal culposa, né, aí poderia ter havido um embaraço. Talvez. Prof, por que você está dizendo talvez? Porque a reincidência que afasta a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é a reincidência em crime doloso, certo? Não a reincidência em crime culposo. Suspensão condicional da pena pode só se não for cabível a substituição do artigo 44, tá? No artigo 77, acho que no inciso 2. O afastamento do reconhecimento da reincidência não dá, porque realmente ele é reincidente. E prescrição também não ocorreu. 21. Cássio foi denunciado pela prática de um crime de dano qualificado por ter atingido o bem municipal. Pena, né, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, merecendo destaque que, em sua folha de antecedentes criminais, consta uma única condenação anterior, definitiva, oriunda de sentença publicada 4 anos antes pela prática do crime de lesão corporal culposa, lembrem-se disso, praticada na direção de veículo automotor. Ao final da instrução, Cássio confessa integralmente os fatos, dizendo estar arrependido e esclarecendo que perdeu a cabeça no momento do crime, sendo certo que ele está trabalhando e tem 3 filhos com menos de 10 anos de idade, que são por ele sustentados. Então, vamos lá. Apenas com base nas informações constantes, o advogado de Cássio poderá pleitear, de acordo com as previsões do Código Penal em sede de alegações finais, o reconhecimento de perdão judicial. Perdão judicial só pode quando tiver previsão legal. E para dano doloso não tem previsão de perdão judicial. Então já não pode ser. B. O reconhecimento da atenuante da confissão, mas nunca a sua compensação com a reincidência. A gente já viu que essa atenuante de confissão pode ser compensada sim com a agravante da reincidência, que não vai ter problema nenhum. Então, quando ela fala que nunca a compensação com a reincidência, acaba se, como é que a gente chama? Se equivocando um pouquinho. C. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apesar de o agente ser reincidente. Claro, porque no artigo 44, no inciso 2, diz que o réu não pode ser reincidente em crime doloso. Não fala nada sobre reincidência em crime culposo. E D. O afastamento da agravante da reincidência, já que o crime pretérito foi praticado em sua modalidade culposa e não dolosa. Olha, isso daqui vocês têm que ter cuidado. Porque reincidência não interessa se antes, para reconhecer, o cara é reincidente? Não interessa qual foi o crime anterior, interessa que foi crime antes e crime depois. Não tem esse negócio de, não é reincidente porque antes foi uma culposa e depois foi uma dolosa. Não existe isso. Agora, mesmo ele sendo reincidente, ele pode ter a substituição de pena, porque o critério do artigo 44, inciso 2, é que a reincidência não seja em crime doloso. Essa é a diferença. Não é que ele não seja reincidente, é que essa reincidência não vai prejudicar ele. Então, pra frente. 22. Gabriel foi condenado pela prática de um crime de falso testemunho, sendo-lhe aplicada a pena de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos.
prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. Após cumprir o equivalente a 1 ano da pena aplicada, Gabriel deixa de cumprir a prestação de serviços à comunidade. Ao ser informado sobre tal situação pela entidade beneficiada, o juiz da execução, de imediato, converte a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade de volta, determinando o cumprimento dos 3 anos da pena imposta em regime semiaberto, já que Gabriel teria demonstrado não preencher as condições para o cumprimento de pena em regime aberto. Vamos lá para os itens da questão 22. Para impugnar a decisão, o advogado de Gabriel deverá alegar que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade aconteceu de forma válida ou não. Vamos lá. Toda vez que o juiz quiser tomar esse tipo de decisão que influa em conversão de pena ou em modificação de regime, regressão de regime, é obrigatório que ele seja chamado para que ele exerça o seu contraditório à sua ampla defesa numa audiência que se chama admonitória, que é onde ele vai justificar por que ele deixou de cumprir os requisitos que ele foi obrigado a cumprir em sentença. Então, primeira coisa que a gente sabe, se o juiz fez isso só na canetada, sem chamar ele para se defender, não foi válida. Não foi válida, então nós sabemos que ele tem que lutar pela nulidade desse ato. Não foi válida, pois o descumprimento não é causa a justificar a conversão em privativa de liberdade. Sim, nós temos no artigo 44, no parágrafo 4º do CP, que o agente, quando descumpre, ele faz jus à reversão. Tá? Ele tinha convertido a privativa de liberdade em restritiva de direitos, mas ele perde esse direito porque ele não cumpriu os requisitos dessa pena mais branda que foi imposta. Então, tem que reverter. Agora, o juiz, mesmo tendo um pouquinho de razão, ele tem que fazer isso direitinho, com um critério que vai obedecer à contraditória e ampla defesa. Então, antes dele fazer isso, que é uma coisa possível, apesar de possível a conversão em privativa de liberdade por causa do descumprimento, ele tinha que ser intimado para justificar. Ele tem que ser intimado a se defender, porque ninguém sabe o que foi que aconteceu, por que ele realmente descumpriu. Alternativa correta, alternativa D, de dado. Guilherme praticou, em 18 de 2 de 2009, contravenção penal de vias de fato, tendo sido condenado à pena de multa. A sentença transitou definitivamente em julgado no dia 15 de 3 de 2010. A sentença que condenou ele pela contravenção penal. Lembrem-se disso. Mas Guilherme não pagou a multa. No dia 10 de 7 de 2010, Guilherme praticou o crime de ato obsceno. Obviamente foi depois, do dia 15 de 3 de 2010. Com base na situação descrita e na legislação, assinar a afirmativa correta. Vocês sabem que a reincidência, ela com infrações penais de naturezas diferentes, crime, contravenção, ela funciona assim. Se são iguais, sempre existe reincidência entre os iguais. Então, se eu pratiquei um crime, fui condenada por esse crime, transitou em julgado, e depois eu pratiquei um segundo crime, vai ter reincidência. Se eu pratiquei uma contravenção penal, eu fui condenada, transitou em julgado, e eu pratiquei uma segunda contravenção penal depois do trânsito em julgado dessa primeira, eu sou reincidente também. Essas informações estão, respectivamente, no artigo 63 do Código Penal e no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Então, bota aí. Iguais sempre geram reincidência. Se eu cometi primeiro um crime e depois um crime, beleza, eu sou reincidente. Se eu cometi primeiro uma contravenção e depois eu cometi outra contravenção, eu também sou reincidente pela Lei de Contravenções Penais. Se eu pratiquei primeiro um crime e depois uma contravenção, também sou reincidente, porque também diz a mesma coisa no artigo 7º. Você é reincidente para a Lei de Contravenções Penais. Se você pratica nova contravenção, depois de ter sido condenado no Brasil por contravenção ou no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime. Agora, teve um negócio muito interessante que aconteceu. O legislador, ele comeu bola aqui. O legislador vacilou. Porque na hora de fazer essas regras, não houve nenhuma citação a essa situação aqui do Guilherme, onde ele praticou primeiro uma contravenção e depois praticou um crime. Que ele praticou primeiro vias de fato e depois ato obsceno. Ele é reincidente? Não, nesse caso aqui, como a lei não diz nada, ele continua sendo réu primário. Então, o Guilherme
não é reincidente por causa da omissão legislativa em relação à situação que é a dele, que é de uma pessoa que primeiro praticou uma contravenção e depois pratica um crime, tá? Ok, para a próxima. Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta, botar aqui o magenta. 24. José cometeu, em 10 de 11 de 2008, delito de roubo. Foi denunciado, processado e condenado com sentença condenatória publicada em 18 de 10 de 2009. No dia 15, a referida sentença transitou definitivamente em julgado no dia 29 de 8 de 2010. No dia 15 de 5 de 2010, José cometeu novo delito de furto, tendo sido condenado por tal conduta no dia 7 de 4 de 2012. A gente tem que saber aqui, basicamente, qual é a situação jurídica dele. Se ele é uma pessoa primária ou se ele é reincidente. Ver aqui até onde eu posso ir. Pronto, até aqui, basicamente. Prof, como é que eu vou saber disso? Você vai ter que colocar desenhando aonde foi que ele cometeu cada crime. Se ele cometeu o delito de roubo, eu vou saber aqui que no dia 10 do 11 do 8 foi o dia da prática do roubo. Por esse roubo, ele foi condenado, a sentença condenatória foi publicada nesse dia, mas eu preciso saber o dia que ela foi publicada? Não, eu preciso saber o dia em que ela transitou em julgado. Então, pelo roubo, ele teve o trânsito em julgado no dia 29 do 8, tá dando pra ver aí? Tá, 29 do 8 de 2010. No dia 15 do 5 de 2010, eu vou até mudar aqui a cor, vou botar um azulzinho para ficar diferente. No dia 15 do 5 de 2010, José cometeu novo delito de furto, tendo sido condenado por tal conduta no dia 7 do 4 de 2012. Nesse sentido, levando em conta a situação narrada da disciplina acerca da reincidência, assinale a afirmativa correta. Quando o juiz for condenar, sentenciar aqui, nesse dia, pelo furto, o juiz vai considerar que o José é primário ou reincidente. Na sentença do delito de roubo, que foi feita bem aqui, a gente vai olhar para onde? Para o dia em que ele praticou o crime de roubo, que foi esse dia aqui, e vai olhar para trás. Para trás, prof, tem alguma sentença condenatória transitada em julgado? Não. Então, no dia em que ele for condenado por esse crime de roubo aqui, ele é primário, não reincidente. Na sentença relativa ao delito de furto, José deveria ser considerado reincidente. Vamos lá. Vamos para o dia que ele cometeu furto, que é esse dia aqui, e vamos olhar para trás. Já tem, antes desse dia, uma sentença condenatória transitada em julgado? Não, né? Então, ele não é reincidente. Ele é considerado primário. C. Na sentença relativa ao delito de furto, José deveria ser considerado primário. Alternativa C correta. D. Considera-se reincidente aquele que pratica crime após publicação de sentença? Não. Após o trânsito em julgado de sentença que tenha condenado por crime anterior. Aqui, ou do estrangeiro. 25. Caio, Mário e João são denunciados pela prática de um mesmo crime de estupro, artigo 213 do CP. Caio possuía uma condenação anterior definitiva pela prática de crime de deserção, delito militar próprio, ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Já Mário possuía uma condenação anterior, com trânsito julgado, pela prática de crime comum, com aplicação exclusiva de pena de multa. Por fim, João, vou colocar aqui a bolinha no nome dos bonitos, possuía condenação definitiva pela prática de contravenção penal à pena privativa de liberdade. No momento da sentença, o juiz reconhece agravante de reincidência em relação aos 3 denunciados. Será que os 3 são reincidentes mesmo? Vamos lá. O Caio é reincidente, professora? O Caio não é reincidente porque lá no artigo 64, para efeito de reincidência, o artigo 64, inciso 2, vou até colocar aqui de novo esse 64. O artigo 64, inciso 2, fala que para efeito de reincidência, eu não vou considerar nem crimes políticos e nem crimes militares próprios, tá? Então, o Caio é primário. Vou colocar aqui, Caio, primário.
O Mário, que foi condenado pela prática de um crime com aplicação só de pena de multa, é reincidente? É. Então, o Mário realmente é uma pessoinha danada, é um reincidente da vida. O João, por fim, possui a condenação definitiva pela prática de uma contravenção penal. A gente viu nas questões anteriores que a pessoa que primeiro praticou uma contravenção e depois pratica um crime, a lei não previu essa possibilidade. Então, ele, por causa dessa omissão legislativa, continua primário. Então, nós temos Caio e João primário e o Mário, que é reincidente, certo? Então, nós vamos aqui para os itens. A questão 25, os itens dizem o seguinte. A. Não poderá buscar o afastamento da agravante, já que todos são reincidentes. Todos não. B. Poderá buscar o afastamento da agravante em relação a Mário. Porra, o Mário é o único reincidente que tem, né? Poderá buscar o afastamento da agravante em relação a João, já que somente Caio e Mário são reincidentes. O Caio não é reincidente não, tá? A gente sabe que o Caio praticou crime militar próprio. Isso não gera reincidência. E D. Poderá buscar o afastamento da agravante em relação a Caio e João, já que somente Mário é reincidente. Vai, você pergunta, Mário, que Mário? Vou nem comentar aqui essa piada. 26. Lembrando, na questão 25, gabarito D de dado. No dia 18 de 10 de 2005, Eratóstenes praticou o crime de corrupção ativa em transação comercial internacional, cuja pena é... Peraí, vou colocar logo. 18, 10, 05. Cuja pena é de 1 a 8 anos e multa. Devidamente investigado, Eratóstenes foi denunciado e em 20 de 1 de 2006 a inicial acusatória foi recebida. O processo teve regular seguimento e ao final o magistrado sentenciou Eratóstenes condenando a pena de 1 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa. A sentença foi publicada em 7 de 4 de 2007. O Ministério Público não interpôs recurso, tendo tal sentença transitada em julgado para a acusação. A defesa de Eratóstenes, por sua vez, que objetivava sua absolução, interpôs sucessivos recursos. Até o dia 15 de 5 de 2011, o processo ainda não tinha tido seu definitivo julgamento, ou seja, não houve trânsito em julgado final. Vamos lá para os itens da questão 26. Levando-se em conta as datas descritas e sabendo-se que, de acordo com o artigo 109, isso é legal das questões de prescrição, eles não querem que vocês decorem as tabelas porque não é necessário. Eles mesmos trazem as informações. De acordo com o artigo 109, incisos 3 e 4 do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, verifica-se em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8 anos, e em 4 anos, se o máximo da pena é superior a 4, e a 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior não exceda a 2. Com base na situação apresentada, é correto afirmar que, vamos lá ver se houve prescrição mesmo de fato. A gente tem vários tipos de prescrição. A gente tem prescrição da pretensão punitiva, que acontece antes de o Estado ter como executar a pena, e a prescrição da pretensão executória, que é quando o Estado começa a contar o reloginho para poder executar a pena dessa pessoa. A PPP, ela tem algumas modalidades. A gente tem a PPP propriamente dita, que é quando ela acontece antes do fato realmente ser denunciado, quando acontece entre a investigação. A gente tem a prescrição a prescrição interveniente, que é quando ela acontece no meio do processo, e a gente tem a prescrição, a PS, superveniente, que basicamente é a demora no julgamento dos recursos. Vocês viram que a sentença foi publicada, para todos os efeitos, ela transitou em julgado no dia 7 de 4 de 2007. E até 2011 o processo ainda não tinha definitivamente transitado em julgado, porque não tinha julgamento dos recursos. Então a gente viu que passou do dia 7 do 4 até o dia 15 do 5 de 2007, 8, 9, 10, 11. 4 anos e um pouquinho mais, porque foi até o mês seguinte, né? Então a gente só pode concluir que houve prescrição porque a gente encontrou esses 4 anos
porque ele foi condenado a 1 ano só. Depois que ele já tem condenação, a gente conta pela condenação da sentença. A gente vai lembrar que já que ele foi condenado a pena de 1 ano, a gente vai contar a prescrição desses 4 anos aqui, porque o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior não excede a 2, tá? Com base nessa situação, existiu prescrição? Se sim, quando? Existiu sim, e essa prescrição da pretensão punitiva foi essa, ó, na modalidade de prescrição superveniente, que foi depois do trânsito em julgado para a acusação, depois que eles tiveram chance de recorrer e não recorreram, e depois que já transitou em julgado para a acusação, teve essa demora no julgamento dos recursos. Entre o dia em que a sentença foi publicada e o MP não recorreu, e o dia em que a gente estava ali em questão para analisar, que era o dia, acho que era em maio de 2011, a gente viu que passaram-se aqui, ó, de 2007 para 2011, exatamente 4 anos e um pouquinho mais, 4 anos e uns meses. Ocorreu PPP na modalidade de prescrição superveniente, tá? 27. Trata-se de causa extintiva da punibilidade, consistente na exclusão por lei ordinária com efeitos retroativos de um ou mais fatos criminosos no campo de incidência do direito penal. Vamos lá. Exclusão por lei ordinária com efeitos retroativos é basicamente uma lei que excluiu a existência de um crime e ela pode ser aplicada tanto daqui para frente quanto daqui para trás. Porque a lei que beneficia a gente sempre pode ter efeitos retroativos ou ex tunc, né? Efeitos retroativos. Efeitos ex nunc são os efeitos prospectivos. Qual é essa daqui? A exclusão por lei ordinária, ela pode acontecer dessas seguintes formas. A gente tem a abolício crimes. Ai, meu Deus do céu, eu sempre odeio essa caneta. A gente tem a abolício crimes, que é quando essa lei acaba excluindo, ela revoga o conceito do crime e ele não é mais encontrado em canto nenhum. E a gente tem a modalidade de anistia, que é um perdão concedido pelo Legislativo Federal por meio de lei ordinária. Prof, já que você falou de anistia, eu sempre confundo anistia, indulto, graça, indulto coletivo, indulto individual. O indulto, é só você se lembrar que o indulto é um ato realizado pelo poder executivo, tá, gata? Então, na hora que meus amores forem lembrar de indulto e de graça, vocês vão lembrar que os dois são feitos por decreto do executivo. Então, não tem lei envolvida. Lei vai envolver essas duas causas extintivas de punibilidade aqui, que é a abolício crimes e a anistia. Nesse caso, como ela não falou de abolício crimes, só me resta a anistia. A graça, o indulto coletivo e o indulto individual são todos não feitos por lei ordinária, mas por decreto. 28. Francisco foi condenado por homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal, devendo cumprir pena de 6 anos de reclusão. A sentença penal condenatória transitou em julgado no dia 10 de agosto de 1984. Dias depois, Francisco foge para o interior do estado, onde residia, ficando isolado num sítio. Após a fuga, as autoridades públicas nunca conseguiram capturá-lo. Francisco procura você como advogado em 10 de janeiro de 2014. Será possível que não prescreveu o diabo desse crime por tanto tempo? Com relação ao caso narrado, assinale a afirmativa correta. A. Ainda não ocorreu prescrição do crime, tendo em vista que ainda não foi ultrapassado o prazo de 30 anos. 30 não. O maior prazo de prescrição que nós temos é de 20 anos, quando a pena máxima do crime vai para mais de 12 anos. Tipo assim, crimes que têm pena máxima de 12 anos para cima prescrevem em 20 anos e pronto. Você já sabe que crime com pena muito alta é 20 anos e não tem mais conversa. Houve prescrição da pretensão executória. Pois tu crê que houve mesmo? Porque entre 1984, 1984 e 2014, eu vou passar uma vergonha aqui, porque eu não sei fazer conta de cabeça. Eu vou pegar aqui a minha calculadora, minha calculei Tabajara, e vou fazer o seguinte, ó. 1984 menos 2014, nós temos exatamente 30 anos, que é mais do que os 20 que precisavam correr para prescrever a pretensão executória do Estado. Então, houve sim prescrição da pretensão executória. Prof, como é que eu sei que houve a prescrição da pretensão executória? Quando houve o trânsito em julgado da sentença e o Estado não conseguiu localizar essa pessoa para executar a pena. Próxima questão, 29. Felipe, menor de 21 anos de idade e reincidente, no dia 10 de abril de 2009, foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo.
foi solto no curso da instrução e acabou condenado em 8 de julho de 2010, nos termos do pedido inicial, ficando a pena acomodada em 4 anos de reclusão em regime fechado e multa de 10 dias, sendo que certo que houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade. A decisão transitou em julgado para ambas as partes em 20 de julho de 2010. Foi expedido o mandado de prisão e Felipe nunca veio a ser preso. Aqui na questão 29, o que nós temos que manter na nossa cabeça é que como o Felipe era menor de 21 anos de idade, ele vai ter a pena de prescrição, segundo o artigo 115. A pena dele, para prescrever, os prazos prescricionais se contam pela metade. Então, se ele a pena foi acomodada em 4 anos de reclusão, a gente vai até o artigo 109, inciso 4. A prescrição vai ser em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Primeira coisa que a gente tem que estabelecer. Aqui a gente sabe que já que prescreve em 8 anos, se ele tem menos de 21 anos ou mais de 70 na data da sentença, não são 8, na verdade. São 4 anos que são necessários para esse crime prescrever. Se a decisão transitou em julgado para ambas as partes no dia 20 de julho de 2010 e ele nunca veio a ser preso, a extinção da punibilidade vai acontecer quando, depois desses 20 de julho de 2010, ele for passarem-se esses 4 anos, que é o período de tempo que o Estado tem contando no reloginho para poder puni-lo por esse crime de roubo. Então vamos lá. 20 de julho de 2010. Ele foi preso no dia 10 de abril de 2009 e não esqueçamos de que ele é reincidente. Então vamos lá. 4 anos, nós temos que encontrar 4 anos, mas como a sentença já transitou em julgado, a gente sabe que está tratando de uma situação de PPE. No caso da PPE, a gente tem aqui no artigo 110 o seguinte: a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada, que são os 4 anos de reclusão, e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Basicamente, para eu fazer essa conta, eu vou, obviamente, precisar da calculadora, mas é mais ou menos assim: 4 anos vezes 12 meses são 48 meses. 48 dividido por 3 dão 16 meses. Vamos lá, 48 menos 16. Aliás, 48 mais 16 dá uns 64 meses. Em anos, vai dar 5 anos e pouco. A gente sabe que deu 5 anos exatamente. 3, deu uma dízima periódica. Vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó. Deu 5,33333. O que significa que agora a gente não vai ter mais que achar só 4 anos. Se as penas aumentam-se de 1/3, se ele é reincidente, a gente vai ter 4 anos mais esse 1/3. Dá 5 anos e 3 meses e pouco. De julho, nós vamos colocar aí 3 meses e mais um pouquinho. Julho, agosto, setembro, outubro e novembro, porque são 3 meses e quase 4. E 2015, porque vão ter que se passar 5 anos. A alternativa correta é a alternativa D. A extinção da punibilidade vai ocorrer em 20 de novembro de 2015. 30. No dia 15 de abril de 2011, João, nascido em 18 de maio de 91, foi preso em flagrante pela prática de furto simples, sendo em seguida concedida liberdade provisória. A denúncia somente foi oferecida e recebida em 18 de abril de 2014, ocasião em que o juiz designou o dia 18 de junho de 2014 para a realização de audiência especial de suspensão condicional do processo, oferecida pelo MP. A proposta foi aceita pelo acusado e pela defesa técnica, iniciando-se o período de prova naquele mesmo dia. 3 meses depois, não tendo o acusado cumprido as condições estabelecidas, a suspensão foi revogada, o que ocorreu em decisão datada de 3 de outubro de 2014. Ao final da fase instrutória, a pretensão punitiva foi acolhida, sendo aplicada ao acusado a pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por restritiva de direitos. A sentença condenatória foi publicada no dia 19 de maio de 2016, tendo transitado em julgado para acusação.
Intimado da decisão respectiva, João procura você, na condição de advogado, para saber sobre eventual prescrição, porque ele tomou conhecimento que a pena de 1 ano, em tese, prescreve em 4 anos, mas que no caso concreto, por força da menoridade relativa, deve o prazo ser reduzido de metade. Gente, vamos estabelecer um negócio aqui. Às vezes a gente percebe que a questão ela tá dando esmola demais e a gente sabe que esmola demais o santo tem que desconfiar, porque é uma questão de sobrevivência. Embora sim ele tenha sido condenado a uma pena de 1 ano e a pena de 1 ano prescreve em 4, isso pode levar a gente a achar que, não, professora, se ele cometeu o crime em 2011 e a denúncia só foi recebida em 2014, no dia 18 de abril, esses 4 anos aí já se passaram. Só que tem um negócio aqui no 110, parágrafo 1º, que a gente tem que estabelecer. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido o seu recurso, se regula pela pena aplicada, beleza, mas não pode, em hipótese alguma, ser contada para antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Então, se já houve trânsito em julgado para acusação, a gente tem que achar esses 4 anos no meio do processo. Antes do processo acontecer, não rola. E o processo começou em 2014 e terminou basicamente em 2016. Não tem 4 anos aqui dentro do processo. E se não pode contar para antes, então acabou. Então ele te dá muitas informações aqui para você entender que não houve prescrição no caso apresentado. Questão 31. No dia 28 de agosto de 2011, após uma discussão no trabalho, quando todos comemoravam os 20 anos de João, este desfere uma facada no braço de Paulo, que fica revoltado e liga para a polícia, sendo João preso em flagrante pela prática do injusto de homicídio tentado, obtendo liberdade provisória logo em seguida. O laudo de exame de delito constatou a existência de lesão leve. A denúncia foi oferecida em 23 de agosto de 2013 e recebida pelo juiz em 28 de agosto de 2013. Fim da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ocasião em que a vítima compareceu, confirmou os fatos, inclusive dizendo acreditar que a intenção do agente era efetivamente matá-la e demonstrou todo o seu inconformismo com a conduta do réu. João foi pronunciado, que significa que ele vai a júri, sendo a decisão publicada em 23 de agosto de 2015, não havendo impugnação pelas partes. Submetido a julgamento em sessão plenária em 18 de julho de 2017, os jurados afastaram a intenção de matar, ocorrendo em sentença, então, a desclassificação para o crime de lesão corporal simples, que tem a pena máxima prevista de 1 ano, sendo certo que o CP prevê que a pena de 1 a 2 anos prescreve em 4 anos. Vamos para os itens da questão 31. Na ocasião, você, como advogado de João, considerando apenas as informações narradas, deverá reconhecer que seja declarada a extinção da punibilidade pela decadência, porque não houve representação da vítima. Olha, o cara que comparece em audiência e diz, olha, eu tenho certeza que ele quer me matar, eu acho injustíssimo que ele não esteja sendo punido. Aqui não é falta de representação não, tá, coração? A representação é só um ato formalizado em que a vítima demonstra o seu interesse em ver a punição do autor. Então, falta de representação aqui não houve. B. Prescrição da pretensão punitiva, porque já foi ultrapassado o prazo prescricional entre a data do fato e a do recebimento da denúncia. Olha, vamos ver. Aqui na questão 31, a gente viu que a denúncia foi oferecida em 2013, no dia 23 de agosto, e que o fato aconteceu no dia 28 de agosto de 2011. O que ela quer é que você olhe para a hora que ela foi oferecida. É essa hora que importa? Não. É a hora que ela foi recebida, no dia 28 de agosto de 2013, que foi exatamente no dia em que findou o prazo prescricional. Aqui a própria questão te disse, olha, o Código Penal prevê que a pena de 1 a 2 anos prescreve em 4 anos. Quantos anos o bonito tem? 20, né? Vamos lembrar do artigo 115? O artigo 115 do CP diz o seguinte, se a pessoa tem de 18 a 21 anos na data do crime, ou se ela tem mais de 70 na data da sentença, os prazos de prescrição a que ela é submetida são contados pela metade. Então, o crime que ia prescrever em 4 anos, para ele, prescreve em 2. Porque o bonito, o gatinho aqui, todo lindo, que aproveitou para estrear a sua ficha criminal, estava com 20 aninhos e não se conta a sua prescrição em 4, mas sim
em 2 anos. A alternativa B vai ser a nossa alternativa correta. Passando para a próxima, questão 32. Força, nós estamos acabando. Questão 32. Mateus, José e Pedro, irmãos, foram condenados pelas práticas do crime de homicídio simples contra inimigo, roubo majorado pelo concurso de agentes e estupro simples, respectivamente. Após cumprirem parte das penas privativas de liberdade aplicadas, a mãe dos condenados procura o advogado da família para esclarecimento sobre a possibilidade de serem beneficiados por decreto de indulto. Com base apenas nas informações narradas, o advogado deverá esclarecer que, em tese, quem pode ganhar. Bom, o indulto, ele não é uma coisa assim, tipo, os requisitos para a pessoa ter o decreto de indulto estão na lei tal. Não, os requisitos do indulto vêm no próprio decreto. Mas existem alguns crimes que não podem, em maneira nenhuma, ter um benefício como o decreto de indulto, que são os crimes hediondos e os crimes equiparados a hediondos. Vamos relembrar. Os crimes hediondos são aqueles que estão no artigo 1º da Lei 8.072/90. Os crimes equiparados são os 3 T's: o tráfico, o terrorismo, o tráfico, o terrorismo e a tortura. Então, se a gente tem esses 3 aqui, de algum modo, ou algum crime considerado pela lei como hediondo, não dá para ter indulto em relação a esse crime. Vamos aqui ver quais são os crimes que eles praticaram. Homicídio. Prof, homicídio é crime hediondo? Então, o homicídio simples não é. O homicídio que é hediondo é o qualificado. Ou então o homicídio praticado em ação típica de grupo de extermínio, mesmo que seja simples. Não aconteceu nenhum e nem o outro. Portanto, o crime que o Mateus praticou não é hediondo. O José praticou um crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Entraram com o pacote anticrime algumas modalidades de roubo dentro dos crimes hediondos, mas isso não aconteceu com o roubo majorado pelo concurso de agentes. A gente tem o roubo com arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas, mas não o majorado por serem mais de um autor ou um autor em partícipe, enfim. Então, o José também é não hediondo. Agora, o Pedro praticou estupro, e estupro, em qualquer forma, é crime hediondo, segundo o artigo 1º, creio que o inciso 4 da Lei 8.072/90. Então, o Pedro, sim, ele aqui não pode ser beneficiado com o decreto de indulto de jeito nenhum. Então, aqui na questão 32, a gente vê que o Mateus e o José podem ser beneficiados, mas o Pedro não pode. Mateus e José poderão ser beneficiados, pois os crimes praticados por eles não são classificados como hediondos, diferentemente do que ocorre com o crime imputado a Pedro. A B está incorreta, porque fala que apenas José poderia ser beneficiado, quando Mateus também poderia. Aqui a C coloca os 3, e nós sabemos que quem não pode ter beneficiado é apenas o Pedro. E a D fala dos 3 também como beneficiados, está incorreta. 33, penúltimo. Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e se encontrava em cumprimento dessa pena. Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal pela prática de crime idêntico ao crime cometido por Jorge. Durante o cumprimento da pena por Jorge, da submissão ao processo por João, foi publicada e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas. Ao tomarem conhecimento da vigência da lei nova, João e Jorge o procuram como advogado para a adoção das medidas cabíveis. Eu não sei se vocês se lembram, mas a lei que deixa de considerar um fato como criminoso também é chamada de abolicio criminis, que também é uma extinção da punibilidade. Então vamos lá. Não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge em razão de a sentença condenatória já ter transitado em julgado. Ou mentira. A lei que de qualquer modo favoreceu ao agente aplica-se aos fatos anteriores, mesmo que eles já tenham sido decididos por sentença transitada em julgado. Então a alternativa A já está toda errada. B. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos civis e penais da condenação de Jorge. Olha, a abolicio criminis só mexe no crime. Então, ela cessa todos os efeitos penais. A pena, a reincidência, os maus antecedentes. Mas efeitos civis ela não pode mexer. Porque a eventual indenização ainda vai ser devida e vai ser de responsabilidade da lei civil e não da lei penal. É só esse errinho aqui que tem na B. C. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extrapenais. A alternativa C é o nosso gabarito, porque a gente vê que somente os efeitos penais são afastados, os extrapenais não são. E a D
não pode buscar a extinção da punibilidade dos dois, tendo em vista que os fatos foram praticados anteriormente à edição da lei. Aqui eu deixo o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, e eu deixo o artigo 2º do Código Penal de presente, porque a lei pode retroagir sim se ela for benéfica para o acusado. Tá, meus coração? 34 para a gente terminar. A Gabriela, senhora de 60 anos, é surpreendida com a notícia de que seus 2 netos, Pedro e Luiz, ambos com 18 anos de idade, foram presos em flagrante na mesma data, qual seja o dia 5 de setembro de 2018. Pedro foi preso e indiciado pela suposta prática de crime de racismo, enquanto Luiz foi abordado com um fuzil municiado. Meu Deus, só um menino bom. Sendo indiciado pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito, que é o artigo 16 da Lei do Estatuto do Desarmamento, 10.826-03. Gabriela, sem compreender a exata extinção das consequências dos atos dos netos, procurou a defesa técnica deles para esclarecimentos quanto às possibilidades de prescrição e concessão de indulto em relação aos delitos imputados. Considerando as informações narradas, a defesa técnica de Pedro e de Luiz deverá esclarecer que aquele quadrinho que eu botei para você na aula teórica, o racismo é um crime que não pode ter concessão de fiança, inafiançável, e não prescreve nunca, então é imprescritível. Os crimes hediondos e equiparados, por sua vez, não podem também ter concessão de fiança, mas eles prescrevem sim. Eles só são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Então, bora aqui. Ambos os crimes são insuscetíveis de indulto. O racismo não é insuscetível de indulto, mas o racismo é imprescritível. O porte de fuzil entrou recentemente na lei de crimes hediondos. Por ser crime hediondo, ele é insuscetível de indulto, mas ele não é imprescritível. Então, todas as alegações, geralmente quando fizer assim, todos 2 são tal coisa, geralmente está errado, porque toda generalização ela tem assim uma casquinha de banana junto. B. Somente o crime de porte de arma de fogo é imprescritível. Errado. Ele prescreve, mas por ser hediondo, propriamente dito, é inafiançável e suscetível de graça, anistia e indulto. C. Somente o crime de racismo é imprescritível. Ok. Enquanto apenas o porte do fuzil é insuscetível de indulto. Ok também. Essa C vai ser o gabarito. E a D. Somente o crime de racismo é imprescritível. Correto. Não sendo nenhum deles insuscetível de indulto. Errado, porque o porte de fuzil é insuscetível de indulto, sim. Pessoal, vou dar aqui o gabarito para vocês tirarem um print aí da tela, conforme vocês quiserem. Foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa aula histórica de questões de 1h30 e 1h40. Eu peço desculpas pela longitude aqui das nossas explicações, mas é porque é necessário para que você possa aprender, tá? Fora que são 34 questões, vocês vão me perdoar, porque vocês me amam. Espero. Pois então, meu povo, até a próxima. Eu espero que vocês nos acompanhem ainda com o processo penal, porque nós ainda temos muito o que conversar para a sua prova. Um beijo.